conhece, mas meu nome é André Castro. Eu sou o pai da Maria Valentina, do João Henrico e do João Gabriel. É isso mesmo, sou pai de três, sou engenheiro de formação, engenheiro civil, atuo na área. E ao longo da minha jornada eu sempre trabalhei muito forte nessa área de gestão de pessoas. Mas chegou um determinado momento na minha vida que eu precisei crescer. Eu bati num teto financeiro, num teto de avanço, que eu falei, nossa, eu não estou conseguindo mais avançar. Que foi quando eu me permiti viver um processo de coach, de mentoria. Realmente, gente, eu me decidi de colocar na posição de aluno e de pagar o preço. E quando eu falo de pagar o preço, é colocar a minha vulnerabilidade, é colocar de fato à tona todas as minhas fraquezas, todas as minhas debilidades, tudo que os vícios emocionais para fora, para que eu me tornasse realmente quem eu sou hoje. E aí, ao longo da minha jornada, eu fui investindo, fui crescendo, sempre tive mais de 1.000 funcionários na área da engenharia, sempre trabalhei em multinacionais como Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht. E depois que eu emergi nessa área do desenvolvimento pessoal e profissional, eu confesso para vocês que a minha vida nunca mais foi a mesma, tá? Então, essa palestra que eu estou trazendo para vocês parece simples, mas foi o que mudou a minha vida e que vai mudar a vida de todos vocês. Então, já futuca quem está no seu lado e diga assim, ó, e se prepara porque grandes coisas estão por vir. É isso aí. Então, quem não me segue ainda no Instagram, tá? Aqui está o QR Code, meu Instagram é eu sou André Castro. E você clicando lá nos meus stories, você vai ver que eu deixei um presente para vocês, tá? Eu deixei um e-book, como aprenda a dominar as suas emoções de forma prática. Então é gratuito, basta você acessar lá e entrar. Então, queria aproveitar também aqui para poder honrar a vida dos meus mentorados, tá? Que estão aqui presentes hoje. No final, eu aguento o coração, porque tem coisa para vocês aí também, tá bom? Então, vamos lá direto ao ponto. Primeira pergunta, vocês querem um negócio hard ou light? Então, vocês que pediram, viu? Então, eu quero começar com essa frase aqui. Eu sou o único responsável pelo meu sucesso. Sinceramente, vocês acreditam verdadeiramente que vocês são os únicos responsáveis pelo sucesso de vocês? Então, bate no peito aí e fala assim, ó, eu sou o único responsável pelo meu sucesso. É isso mesmo. Se você não for responsável pelo seu sucesso, dificilmente você vai conquistar algo na vida. Porque tudo depende de quê, gente? De uma decisão. E decisão, eu sempre falo, decisão muda destino. O fato de vocês estarem aqui hoje, eu tenho certeza que vai mudar o destino de muitas pessoas aqui, tá? Porque essa palestra não é sobre mim, essa palestra não é sobre o André, mas sobre o impacto que ela vai causar não só na vida de vocês, mas na família de todos vocês, tá? Então, eu quero começar. Cadê, André? Aqui. Perguntando para vocês verdadeiramente. Então, tá na hora aí de vocês esvaziarem um copo de vocês, tá? Se colocar realmente na posição de vulnerabilidade, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e eu entendo que a vida ela é uma troca, tá? E conhecimento, ele é poder. E quando a gente tem esse conhecimento, gente, ele é libertador. E assim eu vou vivendo a minha vida, e é isso que eu desejo e eu almejo na vida de todos vocês. E aí a primeira pergunta que eu faço é: você procrastina? Você começa as coisas e não termina? Isso acontece com você? Você percebe isso nitidamente na sua rotina? Que você até tem um desejo, mas vai e para do meio do caminho? Você começa as coisas e não acaba? Às vezes você tem um projeto, você quer colocar ele em prática, você está toda empolgada, mas de repente esfriou. E aí não leva para frente.
Aí você faz aquele enxame que vai fazer, aí as pessoas perguntam, e aí você dá uma desculpa e bola para frente. Você perde o foco com facilidade. Você está lá concentrando, respondendo um e-mail, de repente o telefone toca, ou de repente você tem algo importante para poder fazer, e aí algo desvia a sua atenção, e quando você volta, você não sabe nem o que você estava fazendo. Você perde o foco com facilidade. Porque na vida que nós estamos levando, nós precisamos ser persistentes, nós precisamos ter constância, mas precisamos ter foco. Porque tudo que nós focamos expande. Agora, uma coisa muito importante: você pode focar no problema e o problema não parar de crescer, como você pode focar na solução e a solução também vir à tona. Mas André, eu não sei o que fazer. Humildade, gente, pede ajuda, ninguém nasceu sabendo. Tá? De repente com um professor, para um consultor, ou para um tio mais velho, ou se você tem uma grana separada, de repente contratar uma mentoria, mas não pare por nada. Até porque o que você não sabe é porque ainda você não sabe o como, porque se você soubesse, você já estaria fazendo. Tá? Você se sente preguiçoso, aquela cama te abraça, você tem a dificuldade de levantar. Às vezes você precisa ir para a academia, mas bate aquela preguiça. E aí você acaba se sabotando. Isso acontece com você. Você se sente limitado, você se sente limitada. Você até quer fazer, mas você acha que aquilo não é para você. Isso acontece com você? Gente, quem tem limite é município. O céu é o nosso limite, tá? Então eu convido vocês hoje a romper todas as barreiras que separam a sua versão atual com a sua melhor versão. Mas André, por que você está trazendo tudo isso para a gente agora? Porque é inadmissível começar uma palestra com vocês e não falar de valores, tá? O porquê de agir e não agir. Ou seja, se você se sente limitado, se você se sente preguiçoso, se você começa as coisas e não termina, acreditem, gente. Tudo isso está ligado a valores. E o tema da nossa palestra é um treinamento na prática, focado em inteligência emocional e produtividade. Então, eu não estou aqui para poder ficar passando conteúdo para vocês. Eu quero ajudar vocês a colocar a mão na massa, trazer consciência e clareza para ter autorresponsabilidade e agir de maneira intencional. Tá? Então, os valores são a energia por detrás de nossas metas. E se as metas são o destino, então os valores são os que nos impelem em direção a elas. E eu pergunto para você, o que de fato é importante para você? Sinceramente, o que te move? O que faz você acordar todas as manhãs e decidir: hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje eu vou fazer a diferença, hoje eu vou impactar pelo menos umas 3 pessoas no meu trabalho? E se a vida é uma jornada, quais os princípios são os seus guias? Então já começa a partir de agora trazendo uma reflexão profunda para vocês, que você vai ver que lá na frente vai fazer todo sentido. Então, futuca que está no celular já fala, oh, preste atenção, é para você. É para você. Então, vamos comigo aqui. Então, que valores são esses, André? Então, eu já trouxe aqui alguns tipos de valores e nesse momento eu preciso que você pegue o seu caderno e divida uma folha aí, o seu bloco de notas, em 3 colunas, tá? Em 3 colunas no seu bloco de notas ou no seu celular. Você pode criar no seu celular, no bloco de notas, primeira coluna. Aí abaixo você bota a segunda coluna, só para a gente não perder o time. Tá? Então, que valores são esses? Desafio, sucesso. Gente, são valores que movem as nossas vidas. Tá? Sucesso, conhecimento, família, Deus, saúde, filhos, estabilidade, mudança, responsabilidade, poder,
integridade, liberdade, honestidade, econômico, flexibilidade, ético, respeito, lealdade, status, amizade, contribuição, segurança, liderança, fama, organização, servir, excelência, casamento, justiça, tranquilidade profissional. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos. Então, aleatoriamente, eu quero que você anote 7 valores que estão aqui na tela que façam sentido para você. Vamos lá? 7 valores que estão aqui na tela e que façam sentido para você. De forma aleatória, tá bom? Coloque aí a sua verdade, eu convido todos vocês a fazerem. Se você não está fazendo, não está se comprometendo, a pergunta que eu faço é: por que eu estou aqui e não estou fazendo por mim? Você precisa ser merecedor. Você tem que se sentir merecedor, fazer por você. Porque se você não fizer por você, meu amigo, verdadeiramente, quem é que vai fazer? Então, na primeira coluna, coloca aí os 7 valores que você acha que faça sentido para você. Quem já terminou a primeira coluna, a segunda coluna eu quero que você ordene esses valores, do mais importante ao menos importante. Hã? Não tem problema. Já colocou ordenado? Ótimo. Pronto. Então, a segunda coluna, você vai colocar... Mas pode deixar na música por enquanto aí. A segunda coluna, você vai colocar em ordem de prioridade. Do valor mais importante para o valor menos importante. Agora, a terceira coluna nós iremos fazer um pouco diferente. Não é porque você colocou que isso é importante para você, mas que você dedica tempo, atenção e importância. Então, na terceira coluna, eu preciso que você coloque, de fato, o que você pratica na verdade. De repente, você colocou que a coisa mais importante para você é a sua família, mas será que você realmente dedica tanto tempo assim à sua família ou você dedica mais ao seu trabalho? De repente, você colocou que a coisa mais importante para você é Deus. Amém. Mas será que você realmente dedica tempo, atenção e qualidade? Tempo de presença com Ele, em oração, jejum, cela de oração, votos, frequentar cultos, andar com pessoas da mesma fé? Porque é muito fácil você achar que é o mais importante, mas não adianta ser o mais importante se você não pratica. Tá dando para compreender, turma? De repente você fala para mim que a coisa mais importante na sua vida é a sua saúde, porque sem a sua saúde você não é nada. Mas de fato, verdadeiramente falando, será que você tem dedicado tempo, atenção e importância à sua saúde? E quando eu falo de você dedicar tempo, atenção e importância, eu estou falando de coisas simples. Será que você está bebendo pelo menos a quantidade de água mínima por dia? Será que você sabe quantos litros de água você precisa beber por dia? Será que você está com seu check-up em dia? Será que você dedica tempo de qualidade para praticar uma atividade física? Então, isso tudo aqui, quando você para observar e que você fala que uma coisa é importante e que você não faz aquilo, isso acaba virando, infelizmente, uma disfunção. E toda disfunção, ela deve e merece ser tratada. Tá tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Então, o que eu quero é que vocês entendam. Eu lá atrás, eu achava que eu fazia o certo. Pode baixar só um pouquinho? Eu achava que eu fazia o certo. Mas eu pude perceber de fato que a minha vida estava toda disfuncional. Então, para eu estar aqui hoje, contribuindo na vida de vocês, é porque eu precisei pagar o preço, precisei me curar para poder ajudar a curar todos vocês.
tá? Então, existe uma fórmula do sucesso que eu vou falar para vocês agora, que eu quero que vocês anotem, tá? O valor mais importante que você precisa dedicar tempo, atenção e importância é Deus. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de fé. E se você olhar na Bíblia, lá fala, se você colocar Deus acima de tudo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se eu estou aqui hoje, é porque Deus permitiu. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês tinham algo a receber através da minha vida hoje aqui. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, tudo se torna leve. Você pode enfrentar desertos, mas você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque quem te sustenta não dorme. O segundo valor mais importante é a sua saúde. E quando eu falo de saúde, turma, eu estou falando de amor próprio. Na Bíblia fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Será que você tem se amado? Será que você tem feito por você? É inadmissível. Você só tem condição de amar uma pessoa se primeiramente você se amar, fazer por você. E aí eu pergunto para você, quais são as 5 coisas mais importantes que vocês precisam fazer durante o seu dia? Uma das coisas, como a gente acabou de falar, é o quê? É você ter o quê? Intimidade, relacionamento com Deus. André, eu não tenho intimidade, busque ajuda. Busque ajuda, tão simples. Busque ajuda. A segunda coisa mais importante é o quê? É você cuidar de você, cuidar do seu templo, porque o seu templo é o templo sagrado do Espírito Santo. Então você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer uma atividade física. Ah, André, mas eu não gosto. Mas é necessário, porque movimento gera energia. Se você não faz por você, você tem uma vida disfuncional. É isso que vocês querem? Então, de repente, o que está acontecendo hoje com vocês, de vocês estarem se sabotando, estarem procrastinando, estarem começando as coisas e não termina, é porque Deus não está em primeiro e a sua saúde está em segundo. Está caindo ficha, gente? Está dando para compreender? Vocês precisam ter autorresponsabilidade e começar a tomar decisões a partir de agora. Mas, André, como assim tomar decisões? De forma intencional. Se eu pude, vocês também podem. Se eu posso, você também pode. Mas você precisa decidir. Eu preciso avançar, eu quero avançar, eu irei fazer por mim para ter os resultados que eu almejo na minha vida. A única forma, gente, que eu vejo de você não procrastinar, que eu sei que muitos têm dificuldade disso, é vocês ordenando esses valores. Então, eu, como mentor de alta performance, perito em gestão do tempo, em produtividade, é inadmissível começar algo com vocês sem dizer logo o beabá, para que a vida de vocês comece a decolar. Tempo, atenção e importância. Deus em primeiro, sua saúde em segundo, para aí depois sim vir o seu cônjuge e depois os seus filhos. Ainda tem essa ordem, viu? Porque muita gente coloca os filhos antes do marido, viu? É o cônjuge, depois os filhos e por último o trabalho. Eu tenho certeza que muitos aqui têm esse valor trabalho entre um dos primeiros. Eu digo isso porque eu também já fui assim. Ou seja, vocês têm uma crença de capacidade muito alta, porém, por não cuidar de você, não fazer por você, tem uma identidade abalada, uma identidade fragilizada. E por isso vocês não conquistam tudo aquilo que vocês almejam, mas sabe por quê? Porque lá no inconsciente grita, eu não mereço, isso não é para mim. A única forma, e vocês vão ver em outras palestras aqui, que vai ser muito abordada essa parte de identidade,
é que nós precisamos ser para ter. Tá certo? E aí? Muitos aprendizados? Muitas decisões? Quais são os aprendizados que vocês tiveram? Então, eu sugiro que vocês anotem na sua lista de decisões, porque são essas decisões que vão te levar você para um outro patamar. E quais são as decisões de fato que você toma? Então, eu queria que pelo menos 2 pessoas pudessem levantar a mão e poder compartilhar se fez sentido para você um aprendizado, uma decisão. 2 pessoas apenas, para ser rapidinho. Quem poderia? Você está sorrindo muito, irmão. É você mesmo, vem cá. Eu? É você mesmo, vem cá. Tô sorrindo. Bom dia. Bom dia, André. Como vai? Tudo bom? Fala aí, pessoal. Bom, pessoal, realmente eu sou uma pessoa muito ligada a essa questão de saúde, família e trabalho. Então, eu sempre tive esse tipo de pensamento. Já li vários livros do Paulo Vieira, né? Então, acabo que ao longo da minha vida, né, eu sempre tenho priorizado esse tipo Amém. de conhecimento aqui que você está passando. Ainda bem que está sendo divulgado para mais e mais pessoas. Amém. Uma salva de palmas. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Quer falar? Por favor. 2 pessoas, sim. Por favor. Olá, pessoal, bom dia. Quantas vezes em nossas vidas a gente, como você colocou ali, várias coisas, né? E a gente prega assim, eu faço isso sim, eu malho sim, eu cuido bem da minha família, eu vou à igreja sim, eu oro todos os dias, eu agradeço todos os dias. Para com isso, gente. Várias coisas ali eu digo que faço, mas não faço. Eu só digo porque eu tenho vontade realmente, eu profetizo, eu vou fazer. Eu sou isso, abençoada, próspera, iluminada. Mas, quantas vezes a gente se deixa passar pela correria do dia a dia? É verdade. Será que a gente está parando realmente para fazer o que a gente até ensina? Que a gente está ali, ó, dando mentoria, que a gente, claro, a gente vai dizer que nós somos sempre os melhores, que a gente faz tudo, mas a gente se passa assim. Em várias coisas eu me peguei ali. Eu preciso malhar, eu preciso melhorar em tantas coisas. Obrigada. Obrigada, quão necessário está sendo a sua fala. Amém. Olha aí. Isso aí, gente, é vulnerabilidade. E quando a gente se coloca vulnerável, como diz a própria Camila Vieira, é o momento que a gente mais cresce, que a gente mais tem força, e que quando a gente vem ao público, assim, externa isso, é para poder fazer um voto que, ó, eu vou vencer, eu sou capaz, eu sou mais que vencedor. Tá certo? E aí, dando continuidade ao nosso conteúdo de hoje, não adianta também eu falar de valores com você sem falar sobre o quê? Sobre autorresponsabilidade, tá? Todo esse conteúdo que nós estamos abordando aqui agora, tudo bom, Flavinha? Bom dia. Você tem uma cópia do nosso exemplar? Emprestar, por favor? Obrigado. Todo esse conteúdo que eu vi que mudou a minha vida, eu transformei isso através desse livro aqui, tá? Que, para honra e glória de Deus, já é o meu segundo best-seller, tá? Onde eu falo sobre plenitude, onde eu falo sobre autorresponsabilidade. E tudo deu certo por quê? Porque aconteceu comigo. Não foi um conteúdo que eu imaginei para colocar, para tentar ajudar as pessoas, mas que realmente eu não apliquei na minha vida. Então, para isso, a gente precisa, de fato, ser autorresponsabilidade. E aqui eu trouxe algumas definições para a gente entender, de fato, o que é autorresponsabilidade. Primeira definição é a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Vocês são os seus resultados. Não adianta, vocês são os seus resultados. Então, deixa de mimimi, de vitimismo. Tá certo? Ah, a culpa é do meu marido. Quem foi que escolheu o marido? Foi você ou fui eu? Responsabilidade.
De repente, não escolheu da maneira certa na época, tá? Segunda definição é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na vida. Não existe coincidência. Mesmo que você não entenda, você está colhendo o que, gente? O que você plantou, tá? E a terceira definição é o quê? É a certeza de que ninguém muda ninguém sem mudar a si mesmo primeiro. Então, para de querer ficar tentando mudar as pessoas. Você não tem capacidade, você não tem um dom de mudar a vida de ninguém, tá? Mas quando você muda você mesmo, tudo muda ao seu redor. Eu tenho um exemplo vivo aqui, tá? Se você me permite, Márcia, que está aqui, uma cliente minha que já participou de um treinamento meu, conheci ela através de uma outra mentorada minha, Francine. Levanta a mão para todo mundo ver você, Márcia. Arrastou o marido dela para um treinamento, que é o Paulo, que está ali do lado. Arrastou na primeira vez. Ele foi até contra a vontade dele, viu? Mas foi na marra. Hoje ele trabalha com isso, gente. Hoje ele trabalha com isso. Hoje ele que é o incentivador dela. Ele falou assim, não, André, eu vou levar minha mulher. Não foi isso mesmo, hein? Olha aí como é que as coisas são. Tá certo? Porque conhecimento é libertador, é poder. Quando a gente tem isso dentro da gente, melhora o nosso relacionamento, melhora tudo. Concorda comigo? E exatamente isso aqui, é a certeza que ninguém muda ninguém sem mudar a si mesmo primeiro. Então, nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nós mesmos, fazer por nós primeiro, tá? Porque as pessoas vão ver a mudança na gente e quando muda a gente, tudo muda ao nosso redor, tá? Os autorresponsáveis constroem, procuram, criam suas oportunidades sem perder tempo esperando por elas. De repente você está aqui esperando essa oportunidade, você precisa construir, tá? Sacode a pessoa que está no seu lado e fala assim, bora, avança, faz alguma coisa, se mexe. Já deu, né? Já deu. Pois é. Aqui eu já trouxe para vocês aqui essas 6 leis da autorresponsabilidade. Quem quiser todo esse conteúdo meu aqui, depois basta me encaminhar uma mensagem, que aqui sem escassez, tá? Que eu te mando toda essa palestra, todo esse conteúdo para vocês aqui, para que vocês possam estar revisando em casa, tá? Mas essas 6 leis foram as leis que eu comecei a aplicar na minha vida e tudo começou a dar certo. Mas não adianta você querer aplicar as 6 de vez. Pegue 2 dessas que está mais atrapalhando os seus relacionamentos e a sua vida, comece a colocar em prática e depois você vai simultaneamente aplicando as outras também. Aí o que eu fiz? Peguei isso aqui, digitei lá no Google as leis da autorresponsabilidade, coloquei de papel de parede no meu computador, na empresa, em tudo que você puder imaginar, nas mesas, e comecei a divulgar isso para poder melhorar os relacionamentos, não só dentro de casa, mas também no meio ambiente de trabalho. A primeira lei é, se for para criticar, cale-se. Chega, gente, não adianta ficar criticando, não adianta. Não adianta, é melhor você morder a língua, ficar calado, porque não vai resolver nada. Segunda lei da autorresponsabilidade, se for para reclamar, dê sugestões. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque por solução. Ah, mas não fui eu, foi o meu colega que fez isso. Não adianta, não adianta. Você, sendo uma pessoa autorresponsável, uma pessoa de alta performance, você já vai trazendo já a solução, sai na frente, faça a diferença. Faz a diferença, turma. Quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Vitimismo só faz enfraquecer toda a sua jornada. Você precisa estar o tempo inteiro se fazendo de quê? De vencedor. Olha que a Bíblia fala de vocês que nós somos o quê? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Se nós somos a imagem e a semelhança do Criador, nós já temos uma promessa, se agarrar nela, porque vai acontecer. Agora, para isso, a gente precisa o quê? Ter inteligência emocional, ter inteligência espiritual, para que a gente possa vencer os desafios. Com o quê? Com perseverança e resiliência. Tá bom? E aí, eu trouxe para vocês aqui um exercício de sala, tá? Com quem
ou o que, ou em quais circunstâncias você vinha faltando com autorresponsabilidade. Então, eu quero que você, no seu bloco de notas ou no seu caderno, você enumere aí quem é que você tem criticado demais? Quem é que você tem reclamado demais, culpando demais, vitimando demais, se justificando, julgando? Eu quero que vocês tragam essa reflexão para ver aonde é que vocês estão errando para poder já ajustar essa rota, tá? Então, quando a gente se coloca na posição de aluno, com autorresponsabilidade, sabendo o que tem que ser feito de maneira intencional, dificilmente vai dar errado. Porque lá atrás, eu digo isso com clareza, turma, eu já passei por isso aqui. Eu já passei pelaquela parte de valores que eu conversei com vocês, eu já passei por essa parte aqui da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a segunda chave de grandes mudanças para mudar os seus resultados. Se fizer sentido, tem um livro do Paulo Vieira, até porque eu sou ministrante oficial do best-seller dele, que é O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro pequenininho, vermelho, baratinho. Olha ele ali, ó. Baratinho, mas muito poderoso esse livro aí, tá certo? E eu tenho certeza que vai ajudar muito a vida de vocês também, tá? E aí, o que eu quero que vocês tenham clareza a partir de agora? O que pessoas autorresponsáveis são? Elas não reclamam dos filhos, ela não critica o seu trabalho. Gente, se você está insatisfeito com o seu trabalho, em vez de você ficar criticando, não é melhor você procurar um trabalho melhor, não? Se especializar, fazer alguma coisa para poder melhorar, tá? Não acusa a esposa ou o marido, não condena os políticos e não critica a desigualdade ou a violência. Gente, isso aqui é muito sério. Quem é autorresponsável não critica o trabalho. Se você critica, reclama do seu trabalho, sua vida vai ser uma derrota, vai ir para o fundo do poço. E se eu estou aqui sendo usado hoje para poder trazer consciência e clareza na vida de vocês, é porque tem algo para poder ser liberado aqui hoje nessa sala de aula. Tá? Eu falo isso com propriedade porque nessa sala daqui exatamente foi onde tudo começou na minha vida. Eu já ministrei aqui pelo menos uns 7 treinamentos de alta performance aqui nessa sala. Com essa turma cheia aqui, aonde eu vi mudanças significativas, tá? Então, não importa como está a sua vida hoje. O que importa é o que você fará com ela de agora e diante. Então, ó, para de chorar pelo leite derramado, para de reclamar. O que passou, passou. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora para ter o resultado que você almeja. Eu digo isso para vocês porque muitos mentorados que estão aqui hoje nessa sala meus, que faz parte do meu Mastermind de Mentes Brilhantes, lá atrás eu falei isso para eles. Não importa como sua vida está hoje, o que importa é que você fará com ela de agora em diante. Assim como aconteceu na vida da Itiara. Itiara, fica de pé, por favor. Na vida da Itiara. Assim como aconteceu na vida da Graciela. Graciela, fica de pé, por favor. Assim como aconteceu na vida de Lando. Lando, fica de pé, por favor. Assim como aconteceu na vida de Luiz. Cadê Luiz? Elivânia, fica de pé, por favor. Assim como aconteceu na vida da Jéssica. Jéssica, fica de pé, por favor. Assim como aconteceu na vida da Marli. Marli, fica de pé. Isso aqui são clientes, coaches internacionais que decidiram avançar, que foram autorresponsáveis e que têm impactado aí uma nação com seu conhecimento, com treinamentos em grupo, com livros, com e-books, com mentorias online, com palestras e com treinamentos comportamentais. Então, ó, parabéns para vocês. Obrigado. Parabéns. Tudo isso aqui são méritos seus, porque foram vocês que pagaram o preço para ter o resultado que vocês têm. Tá? A decisão que você tomar agora pode mudar a sua vida para sempre. Então a pergunta que eu faço é essa para vocês. O que é que precisa mudar? O que é que precisa deixar para trás? O que é que vocês precisam fazer a partir de agora
para que vocês possam ter o resultado que vocês merecem. Então, eu vou dar aqui 2 minutos para vocês compartilharem em dupla, tá bom? Vamos lá? Gostaram? Bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda aí. A decisão que você tomar agora pode mudar a sua vida para sempre. Não esquece, ó, decisão muda destino. E uma coisa muito importante, tá? O seu passado e o seu presente, eles não definem quem você é. O que define quem você é o que você vai fazer a partir de agora para ter os resultados que você ainda não tem. Então, quais são os livros? Quais são os cursos? Quais são os treinamentos que eu preciso fazer a partir de agora para poder ter esses resultados significativos na minha vida? Isso eu estou falando não é para que você saia lendo um bocado de livro, mas que vocês leiam livros de forma intencional para aquilo que você precisa melhorar e já começar a colocar em prática. Ok? Mas, André, por que você trouxe, então, para mim, essa parte de valores e autorresponsabilidade? Vamos aqui, gente? Foco? Por que você trouxe para mim essa parte de valores e autorresponsabilidades? Porque existe uma trilha do sucesso, uma trilha para mim, uma trilha para vocês, que vocês devem e merecem percorrer. Então aqui eu trouxe um passo a passo de tudo que precisa ser feito para que você realmente chegue no sucesso. Mas chegar no sucesso é fácil, tá? Desafiador é você se manter lá. Porque você vê o caso do Eike Batista, né? Ele até chegou, mas pela arrogância, pela vaidade, pela prepotência, o que aconteceu? Ladeira abaixo, tá? Então, muitos podem estar em algum tipo de zona de conforto, mas eu acredito que nenhum de vocês estejam. Até porque apenas 2% da população mundial busca por esse tipo de conteúdo e de conhecimento. Então, se vocês pararam um sábado de vocês, que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, e decidiram estar aqui avançando, é porque você faz parte desses 2%. Então, ó, uma salva de palmas para vocês por fazer parte desses 2% da população mundial, tá bom? Então, qual é a primeira chave de grandes mudanças? É a consciência. Então, vai ter palestrantes que vão abordar, tá? Quando eu fiz a minha formação pela própria Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina, logo na primeira sessão nós aprendemos a praticar a roda da vida, que é conhecida como mapa da autoavaliação sistêmica, onde a gente consegue olhar a nossa vida num ângulo de 360 graus. É como se a gente fosse colocado no topo de uma montanha e colocasse luz e nós possamos ver todas as áreas das nossas vidas. Área da saúde, profissional, financeira, espiritual, social, servir, intelectual, filhos, cônjuge, tá? E dentre outras, são 11 áreas. Então,
o primeiro passo é vocês terem consciência. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês têm consciência do que precisa ser feito. Mas aí vem o quê? A segunda chave de grande mudança que nós acabamos de falar, que é o quê? A autorresponsabilidade. Gente, vocês podem até ter consciência de muita coisa, mas não sai do lugar. Mas não sai do lugar por quê? Porque ainda não tinha a autorresponsabilidade. Mas agora vocês têm, não é isso? Tem que ter. Então, consciência, autorresponsabilidade, depois meta e visão de futuro. Quando eu falo de visão de futuro, eu quero dizer o seguinte: aonde vocês querem chegar, tá? Então tem um filme muito bacana na Netflix, que é o The Secret, que é o segredo, e um outro também que é o Ouse Sonhar, que pode ajudar vocês a trazer essa clareza. Mas eu aconselho vocês, de fato, a terem um moral da vida extraordinária, com datas, com metas, da onde vocês querem chegar, porque você só vai conquistar tudo aquilo se primeiramente se seu cérebro visualizar. Então você precisa na sua mente, no seu cérebro, visualizar primeiro para depois isso realizar, tá? E metas claras, específicas, detalhadas, tá? Dentro da minha mentoria, da Mentoria Gold, nós fazemos um plano de ação aonde nós traçamos todas as ações necessárias, tudo que precisa ser feito para ter o resultado que o meu cliente precisa ter. Então, se vocês quiserem esse modelo do plano de ação, basta me encaminhar uma mensagem pelo direct, que eu faço a questão também, tá? De encaminhar para vocês. Mas vocês precisam ter metas. Se vocês ficam só na cabeça, na consciência do que precisa fazer, não adianta, gente. Porque vocês precisam ter metas esmartizadas, metas neurologicamente corretas. Quer ver uma coisa que muitos falham aqui? Eu preciso perder 5 quilos. Quando você fala que você precisa perder 5 quilos, o seu cérebro vai entender que essa meta é uma meta negativa e você não vai perder, porque você vai ganhar 5 quilos. Tá? Então, metas precisam ser neurologicamente corretas, precisam ser bom para você e bom para as pessoas que convivem com você, ecologicamente corretas, tem que ser positivas, mensuráveis, ousadas, que te desafiem, mas que vocês saibam quais são as ações, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e mensurar, controlar diariamente até você realizar. Agora, se a meta é grande demais, por que não nós detalharmos em submetas, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E depois dessa meta e visão, ferramentas comprovadas. Então, nós fizemos aqui uma ferramenta comprovada, a ferramenta de ordenação de valores. É uma ferramenta comprovada cientificamente que traz muito resultado. Dentro da minha mentoria, são mais de 25 ferramentas que eu aplico de forma personalizada para que os meus clientes tenham a vida que eles merecem, tá certo? E quais são outros tipos de ferramenta comprovada? A Bíblia é uma ferramenta comprovada, né? Se você pegar para poder ver lá o livro de Provérbios, olha quantos aprendizados nós temos ali diariamente, se a gente for pegar no pé da letra mesmo ali para poder fazer uma reflexão, tá certo? Então, não só isso, mas livros, filmes, documentários, entende? Isso aqui também é uma ferramenta comprovada, porque esse propósito do Dilcinho aqui, através do Lead Talks, é justamente para isso. É para poder promover o quê? Conhecimento, troca, network, e que a gente possa sair daqui colocando tudo em prática. E aí sim, nós conseguimos chegar no sucesso. Mas é aquilo que eu falei no início. Existem 4 sabotadores do sucesso que podem arruinar a sua vida. E é isso que eu queria que vocês começassem a avaliar para ver o seguinte: o que eu preciso melhorar em relação a esses sabotadores do sucesso, tá? Dentro dos sabotadores nós temos o quê? A arrogância, a prepotência, a vaidade e também o atalho. Até porque se o atalho fosse bom, era caminho. Concorda comigo? Não era atalho. Então, essa trilha aqui vai levar vocês realmente a lugares inimagináveis. Mas para isso vocês precisam tomar o quê? Uma decisão. Decisão de querer avançar, decisão de não querer se sabotar, decisão de não ficar parado e se contentar com o mínimo,
decisão de que você é mais que merecedor, que você merece muito mais, que sua família merece muito mais. Eu, quando tomei essa decisão lá atrás, eu tomei a decisão pensando o seguinte, eu falei, nossa, eu tenho 3 filhos, eu preciso dar um futuro melhor para os meus filhos. Então, se não por mim, pelos meus filhos. Eu não peguei essa âncora. Hoje, lógico que eu faço por mim, mas naquele momento, eu falei, não, eu preciso fazer isso porque eu tenho que dar um futuro melhor para os meus filhos. E assim eu fui avançando para poder chegar aonde eu estou hoje. Então, lá atrás, quando eu comecei como muitos de vocês. Da humildade, com vergonha mesmo, querendo avançar, querendo crescer. Hoje, para honra e glória de Deus, eu já tenho mais de 1.300 clientes, tá? Vidas impactadas. Então, imagine 1.300 famílias que eu estou falando aqui para você. Então, a cada dia, a cada momento, eu venho cumprindo o meu papel. E na última edição do Lead Talks, Deus me incomodou muito para poder participar, porque ele queria falar algo comigo. Então, era para eu estar aqui hoje, palestrando para vocês, para poder realmente libertar vocês de cadeias cativas aí que estão aprisionando vocês. Eu tenho certeza, com autorresponsabilidade, vocês alinhando os valores de vocês e eliminando esse sabotador do sucesso, com certeza vocês vão ganhar e conquistar muito mais, tá? E aqui eu trouxe rapidinho aqui a última ferramenta para nós fazermos, que chama-se o teste da tríade do tempo, tá? Então já anota aí, se a resposta for nunca, é 1, 2, raramente, 3, às vezes, 4, quase sempre e 5, sempre. Então, o que você vai fazer? Anota no seu caderno da pergunta 1 a 19 e aí você vai colocando as respostas, tá certo? Então, primeiro aqui, costumo ir a eventos, festas ou cursos, mesmo sem ter muita vontade, para agradar meu chefe, meus amigos ou família. E aí? Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre? Eu acho melhor vocês anotarem, porque lá atrás a gente vai ter um resultado, tá? Não consigo realizar tudo o que me propus a fazer no dia e preciso fazer hora extra para levar trabalho para casa. E aí? Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre? Quando recebo um novo e-mail, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo. Costumo visitar com regularidade pessoas importantes em minha vida, como amigos, parentes e filhos. É comum aparecerem problemas inesperados no meu dia a dia. Assumo compromissos com outras pessoas ou aceito novas posições na empresa, mesmo que não goste muito da nova atividade, se for para aumentar os meus rendimentos ou obter uma promoção. Essa ferramenta também, tá, gente? Eu posso estar encaminhando para vocês aí. Tenho um tempo definido para dedicar a mim mesmo e nele eu posso fazer o que eu quiser. Costumo deixar para fazer relatórios, imposto de renda, compras de Natal e estudar para provas e outras tarefas perto do prazo de entrega. Nos dias de descanso, costumo passar boa parte do dia assistindo a televisão, jogando ou acessando a internet. Faço um planejamento por escrito de tudo o que preciso fazer durante a minha semana. Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo o que eu gostaria em minha vida e que o tempo está passando na realidade correta. Costumo participar de reuniões sem saber direito o conteúdo, por que devo participar ou a qual resultado aquele encontro pode levar. Consigo melhores resultados e me sinto mais produtivo quando estou sob pressão ou com prazo curto. Quando quero alguma coisa, defino esse objetivo por escrito, estabeleço prazos em minha agenda, monitoro os resultados obtidos e os comparo com os esperados. Leio muitos e-mails desnecessários com piadas, correntes, propagandas, apresentações e produtos. 16 aqui. Estive atrasado com minhas tarefas ou reuniões nas últimas semanas. 17. Faço esporte com regularidade, me alimento de forma adequada e tenho o lazer que eu gostaria. E aí tem as últimas duas perguntas. Última pergunta. É comum reduzir o meu horário de almoço ou até mesmo comer enquanto trabalho para construir o projeto ou tarefa. Então, dentro dessa ferramenta vai ter o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, que as respostas que vocês deram, você vai colocar onde tem a coluna valor em cada um,
vai somar o conjunto A, o B e o C e o total geral. E aí depois, vocês vão fazer... Cadê, André? Peraí. Pronto. E depois vocês vão fazer, calcular a esfera de importância, a esfera da urgência, da circunstância, aí você vai achar um percentual. Tá? Quando eu fiz essa ferramenta pela primeira vez, eu estava na pós-graduação em coaching, na Wider, na área 1. Eu não tenho só a formação da Febracis Bahia, mas eu tenho a formação também de pós-graduação em coaching. Tá? E quando eu fiz, eu fiquei perplexo com o meu resultado, porque imagina, eu engenheiro, sempre líder, mas com a gestão completamente disfuncional, tá certo? E aí, você vai achar o resultado de vocês, mas aqui, ó, existe aqui a fórmula do sucesso, tá? Então, você precisa dedicar 70% nas coisas importantes, 20% nas coisas urgentes e 10% nas coisas circunstanciais. André, o que são coisas circunstanciais? São coisas que não levam a gente a canto nenhum. Coisas que a gente pode terceirizar, passar para outra pessoa, porque não gera valor em nada na nossa vida, tá? E por que coisas urgentes 20%? Porque, gente, se você está apagando muito incêndio, tem muita coisa urgente, é sinal que você estava procrastinando, deixando para fazer por última hora, ou não fazendo, acumulando. E aí o que dispara em você? Gatilhos de quê? Ansiedade, estresse, nervosismo, preocupação. Entende? Então, por isso que nós precisamos, primeiramente, o quê? Ordenar os nossos valores. Então, não adiantava nós fazermos essa ferramenta aqui primeiro, sem antes ativar o quê? Os nossos valores e a nossa autorresponsabilidade. Então, é uma escadinha, é uma sequência para a gente conquistar o que a gente precisa. Então, eu creio que com essa ferramenta aqui, vai ajudar vocês muitos a colocar as coisas certas em dia, a fazer um melhor aproveitamento da gestão do tempo de vocês. André, quais são as coisas importantes? Focar na família, focar na saúde, entende? Focar nos seus parentes, focar nas coisas que te movam, que te impulsionem para cima, para que vocês possam realmente ter uma vida mais equilibrada, tá? Essa ferramenta não vai dar para poder fazer hoje, mas em outro momento eu vou convidar vocês para poder fazer de maneira online, que é justamente uma ferramenta comportamental para que a gente possa eliminar esses comportamentos de procrastinação da vida de vocês. A ferramenta chama-se mudança de comportamento, tá? Então, não temos como refazer o passado, mas o futuro está à nossa disposição para ganhar ou para perder. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão aqui para ganhar ou vocês estão aqui para perder? Se vocês estão aqui para ganhar, vocês precisam se dedicar em todas essas outras palestras que vão ter aqui. Anotar na sua lista de decisões tudo o que você precisa fazer. E não tenha vergonha. Se conecte com essas mesas que está vendo aqui, são todos os palestrantes que vão estar aqui à disposição de vocês, tá? Assim como eu, assim como o Dilcinho também, com uma pessoa super acessível, para poder ajudar vocês, para poder segurar na mão de vocês, para que vocês possam realmente ter um direcionamento mais assertivo. Tem uma frase que fala assim, né? Eu sozinho, eu posso ir mais rápido, não é isso? Mas eu com a pessoa certa, eu chego mais longe. Então, eu tenho certeza que aqui pelo menos deve ter uns 20 clientes meus aqui. Quando eles tomaram a decisão realmente de investir na minha mentoria, é porque eles queriam realmente não errar mais, não queriam perder mais dinheiro, não queriam investir um dinheiro sem realmente ter a certeza de um retorno. Porque quando a gente tem a arrogância, a prepotência, não, eu dou meu jeito, eu vou do meu jeito mesmo, acaba atropelando algumas etapas e acaba se perdendo no meio do caminho, né? Porque para você ter uma empresa forte, um CNPJ forte, você precisa ter primeiramente um CPF forte. Então você primeiro precisa fazer por você, pela sua família, para depois sim pela sua empresa, tá?
E aqui tem os meus contatos, né? Através da minha mentoria Premium, que é uma mentoria personalizada, individual. Esse QR Code aqui do meu site. E eu queria convidar aqui meu amigo, cliente meu aqui, Luiz. Luiz, dá uma chegada aqui na frente, por gentileza. Uma salva de palmas aí para Luiz. Luiz é um cliente meu, assíduo, persistente, humilde, gentil, firme, que conheci através da Febre Assis Bahia. E ao longo da jornada, eu vim ajudando ele, não só nessa parte de treinamento, de desenvolvimento pessoal e profissional. Inclusive, o Luiz ele já palestrou em um dos eventos meus. Ele tem uma história linda, brilhante, que ele vem construindo. E eu vou deixar um pouco ele falar do império que ele está construindo, através da empresa dele, dos ganhos que a empresa dele está tendo. É com você. Você tem aí 3 minutos aí para poder falar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia! Eu sou grato a Deus por estar aqui nesse dia, pois amanhã sempre nos convida e eu creio que não tem ninguém mais de nós aqui nessa manhã. Pessoal, ele me deu 3 minutos, é muito pouco para contar a minha história, mas assim, eu nasci nos Alagados, a parte ali da pobreza, né? Sou militar da reserva, montei uma confeitaria, apareceu justamente sobre a minha história do bolo, né? Com 40 reais montei uma confeitaria e cheguei a ser conhecido fora do Brasil. Com relação ao trabalho de hoje, eu tenho uma escola, curso profissionalizante, também dei uma formação pela Federação. A melhor da Bahia, né? A escola, né? A melhor da Bahia. Tive a oportunidade de conhecer o André, hoje ele é meu mentor. Depois que ele veio nos mentorar, muita coisa boa tem acontecido, né? Porque ele não só nos acompanha, não só na empresa, mas desde a vida espiritual também, como também na vida familiar. Ele se promete até onde não deve, mas se não Então, pessoal, hoje nossa empresa, nós temos uma escola no bairro da periferia, mas simplesmente o nosso maior concorrente hoje é o Senai, Escola Técnica da Bahia, mas, para vocês terem ideia, as pessoas fazem um curso técnico e vão para lá concluir a formação. O mais surpreendente é o professor da Escola Técnica da Bahia, engenheiro pós-graduado, professor de refrigeração, ir lá tomar aula conosco, e irá perguntar o que é que você veio fazer aqui. Ele disse, eu vim aqui porque eu não tenho prática. E nós temos hoje uma escola no qual nós temos uma garantia de ensino, nenhuma outra escola tem garantia de ensino. Nós damos 90 dias para qualquer aluno nosso. Se terminar a formação, não ficar satisfeito ou achar que não aprendeu, ele pode voltar e repetir, porque lá tem que ser tudo certo. Okay? Muito bom. Parabéns aí. Uma salva de palmas para o Luiz. Obrigado, Luiz. Eu louvo a Deus pela vida dos meus mentorados. E eu entro mesmo. Mas é isso, gente. Queria finalizar a palestra, agradecer aqui a presença de todos, tá? Será uma honra aí poder trocar uma ideia com vocês, poder ajudar. E eu vou estar disponibilizando um presente para cada um de vocês aqui, tá? Eu vou disponibilizar para cada um de vocês aqui uma análise de perfil comportamental, tá? Uma análise do CIS Assessment completa, tá? Se você fosse contratar para fazer uma análise dessa de perfil comportamental com a devolutiva, e Tiara, quanto é que é o valor? Se fosse pagar? Grita aí. Quanto é que é? Relatório com a devolutiva? R$700. Então é um presente que eu estou dando para todos vocês, tá? Basta vocês entrarem no meu Instagram, me mandar uma mensagem, um direct, assim, André, eu quero essa análise, que será um prazer poder contribuir na vida de todos vocês. Fica aqui o meu muito obrigado e que Deus abençoe.